Hoje, na segunda reportagem da série 80 anos da Justiça Eleitoral, vamos saber por que o Poder Judiciário, responsável pelas eleições brasileiras, foi extinto e reinstalado anos depois. Em novembro de 1937, Getúlio Vargas dá início ao Estado Novo. A polaca, como ficou conhecida a Constituição de 37, extinguiu a Justiça Eleitoral, aboliu os partidos políticos, suspendeu as eleições livres e estabeleceu a eleição indireta para presidente da República com mandato de 6 anos. Após 8 anos no poder, Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945 por um golpe que uniu a oposição aos militares. Era o fim do Estado Novo. Conhecido como Lei Agamenon, o Código Eleitoral de 1945 restabeleceu definitivamente a justiça eleitoral no país, que voltou a organizar o alistamento eleitoral e as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral foi novamente criado e passou a funcionar no Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1960. Os poderes voltaram a ser independentes e harmônicos, como diz a Constituição até hoje, não é? E a Justiça Eleitoral está exatamente colocada nesse contexto, porque a Justiça Eleitoral é uma justiça do Poder Judiciário, né? Do Brasil inteiro, evidentemente. Mas é vinculada a que é uma parte do Poder Judiciário e uma parte importante para a democracia, porque sem legitimidade de eleições não existe democracia. Em 45, com o fim da ditadura do Estado Novo, era preciso preparar o país para o restabelecimento da democracia. Né? Um desses instrumentos fundamentais era justamente o restabelecimento da justiça eleitoral. Né? Que em 45, o Código Eleitoral de 45, que recriou a Justiça Eleitoral, ele resgatou, na realidade, diversos dispositivos que já estavam no Código de 32. Então, por exemplo, o sigilo do voto, que foi assim, a grande contribuição da Justiça Eleitoral para a democracia brasileira, os instrumentos criados para garantir, de fato, que o voto fosse sigiloso, eles já estavam lá em 32. Uma das tarefas importantes da Justiça Eleitoral, depois de sua reinstalação em 1945, foi conscientizar as pessoas sobre o ato de votar. A Constituição da República, promulgada em 1946, consagrou a Justiça Eleitoral como um órgão do Poder Judiciário. Em abril de 1960, o Tribunal Superior Eleitoral foi transferido para a nova capital federal, em Brasília. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob o regime militar. O período foi marcado por uma sucessão de atos institucionais, com os quais o regime militar conduziu o processo eleitoral. Lembranças muito vivas na memória do eleitor João Batista de Medeiros, que aos 79 anos de idade não abre mão de participar da vida política do país. A gente brigava pelos candidatos, brigava pelas eleições. Aí, quando vieram os militares, que cancelaram tudo, foi uma decepção total. Uma decepção total, porque nós não tínhamos mais vez nem voz.